Ó, informação importante no Corinthians. Imagino que seja informação exclusiva, tá? Até porque não havia visto nem lido em lugar nenhum. William Batista é o novo técnico do Sub-20 do Corinthians. Para quem não associou o nome à pessoa, William foi recentemente treinador do América Mineiro, deixou boa impressão por lá, embora não tenha conseguido ficar. Foi técnico do time principal do América Mineiro, tá? Acaba de ser contratado para ser o técnico do Sub-20 do Corinthians, Sub-20 que não vem numa boa temporada, muitos altos e baixos, enfim, fica registrada aqui a informação, tá? O Adriano Rubens, boa noite, Nicola, fala do meu Corinthians se tem jogador para chegar. Adriano, ontem surgiu o nome do Caio César, atacante de 21 anos de idade, surgiu na base do Curitiba, ele havia sido negociado com o Vitória de Guimarães, e do Vitória de Guimarães foi jogar no Al Hilal. O Al Hilal é aquele time do Neymar, do Malcom, do Mitrovic. Não dá para dizer que o Caio César tenha papel de protagonismo lá, pelo contrário, é um reserva que costuma entrar com bastante frequência, tá? Jogador interessante, para mim, bem melhor, por exemplo, do que o Vitor Sá e do que o Vitinho, que eram outros nomes especulados. O grande ponto é a ideia do Corinthians um contrato de empréstimo. Acho que para o Al Hilal não seria tão interessante emprestar e sim vender o jogador, embora a gente precise lembrar que Al Hilal e Al Nassr estão no mercado em busca de jogadores grandes, importantes. Então, talvez a liberação do Caio César possa ser algo até natural, né? Você abre mão de um estrangeiro que não tem tanto nome para ocupar a vaga dele com um jogador um pouco mais famoso, tá bom? O Renilson pede para a gente falar do lateral Esgaio, se avançou no Corinthians. Vamos lá, Renilson. O Esgaio é um lateral português, 32 para 33 anos de idade, pertence ao Sport. Ontem até cheguei a ler como é que o torcedor do Sporting avalia o Esgaio. Ele é considerado o menos técnico do elenco, mas ao mesmo tempo ele é olhado com carinho por ser torcedor declarado do Sporting, por ter muito carinho e ser aquele cara extremamente profissional, primeiro a chegar, o último a ir embora, aquele cara que se mata em campo. Nesse sentido, o torcedor do Corinthians acha... Ô Fê, tá pegando aqui, tá? Nesse sentido, eu acho que o torcedor do Corinthians até poderia se identificar, porque é o cara raçudo, é o cara determinado, é o cara com garra, mas, ao mesmo tempo, se não é um jogador muito técnico, aí começa a complicar, né? Chegaram o Hugo Cruz, que é o membro do canal do Nicole, que é torcedor fanático do Sporting, chegou a comparar o Esgaio com o Rafael Ramos, outro lateral português que passou sem destaque nenhum pelo futebol, pelo Corinthians. Depois até foi emprestado, hoje é jogador do Ceará, tá bom? O Ismael Barbosa, Nicola, boa noite. Não seria uma boa o Timão ir atrás do Everton Cebolinha do Flamengo? Seria muito boa. O Corinthians precisa de atacante de velocidade, do 1 contra 1. O Cebolinha se encaixaria perfeitamente àquilo que o Corinthians busca. O problema é que o Flamengo vai pedir pelo menos 10 milhões de euros para negociá-lo. E o Corinthians hoje não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho, tá bom? Notícia sobre o Caio César no Corinthians. O Renilson está perguntando, já expliquei um pouquinho do contexto, né? Acho até natural que o Hilal o libere, mas a ideia era vendê-lo e não emprestá-lo como que é o Corinthians. Mas eu não descarto esse negócio não, tá? Deixa eu falar sobre Memphis Depay e Félix Torres, esqueci disso. Vocês tinham me perguntado e é um assunto importante da terça-feira, né? Estava começando o treino dessa terça, o último antes do clássico contra o Palmeiras, marcado para essa quarta, no Allianz Parque, jogo que vai definir a classificação para as quartas de final. Rolou uma dividida entre Memphis Depay no time titular e Félix Torres no time reserva. Os dois se desentenderam, começaram a bater boca, discussão pesada. Os jogadores do Deixa Disso tentaram intervir, não conseguiram. Precisou que o Fabinho Soldado, o diretor executivo do futebol, que estava assistindo a atividade na beira do campo, entrasse no campo para falar: ô, o que está acontecendo? Vocês estão loucos? O clima ficou tão ruim que o Dorival, mesmo em início de atividade, decidiu cancelar esse coletivo e levou o time profissional para um outro gramado, para fazer um trabalho tático. Nicola, isso pode demonstrar ou causar algum prejuízo para o Corinthians no clássico contra o Palmeiras? Tenho certeza que não. Tenho certeza absoluta que não. Nicola, mas já é a segunda vez que a gente sabe que o Memphis briga com alguém do elenco. Teve aquele episódio com o Gustavo Henrique, no intervalo do jogo contra o Barcelona em março. Enfim, são coisas que acontecem com mais normalidade do que a gente imagina. E um relato que eu tenho de uma pessoa lá do Corinthians
é de que, apesar dessas confusões, o Memphis não se relaciona mal com os atletas. Não dá para dizer que ele é super amigo dos caras, mas ele tem um relacionamento normal. Não é nem tratado como um cara muito diferente, não exige muitas regalias, exceto aquelas do contrato que lhe garantem um acordo financeiro espetacular, né? Vitor Sá vem para o Corinthians nessa janela? Não, o Vitor Sá custa 5 milhões de euros, essa é a pedida do Krasnodar. Com essa pedida, dá para descartar qualquer possibilidade de acordo, tá? Jogador de 31 anos de idade, vínculo até junho do ano que vem, não vale a pena gastar tudo isso. Nicola, boa noite. Memphis Depay e Yuri Alberto ficam também, acho que os dois ficam, acho que vão ficar. Abraço, campeão, você é fera, seria um bom presidente do meu Corinthians. Não, esquece, não serve nem para presidente da Lusa. Mas deixa eu falar mais uma do Corinthians, é informação relevante, não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir ao meu vídeo de ontem cedo. O assunto até surge na live de domingo, e por isso que é também tão legal fazer lives com vocês, né? Vocês vão mandando perguntas, às vezes aleatórias, às vezes que eu já sei, mas muitas que eu não sei eu repasso para as minhas fontes. E aí, um de vocês perguntou, Nicola, eu vi que a multa rescisória do contrato com a Ipera-Pharma pelos name rights do Corinthians diminui em setembro. Você tem alguma informação? Será que os caras estão pensando em buscar parceiros? Mandei mensagem para uma pessoa muito grande do Corinthians, não vou identificá-la porque ela pediu off. Mas essa pessoa afirmou que o Corinthians está no mercado conversando com pelo menos 2 empresas e a ideia do Timão é trocar a Ipera-Pharma por alguém que pague mais. E a questão é financeira. Hoje o Corinthians recebe 15 milhões de reais por ano com os name rights. O Pacaembu, que é um estádio cuja visibilidade é infinitamente menor do que a do estádio do Corinthians, até porque ninguém joga no Pacaembu, fechou um acordo com o Mercado Livre que garante ao Pacaembu 33 milhões de reais por ano. Então está muito claro que o acordo lá atrás de 300 milhões de reais com a Ipera-Pharma por 20 anos, que parecia ser bom, virou, com o passar do tempo, um acordo extremamente ruim, tá? A multa rescisória, como é que ela funciona? Hoje a multa é de 180 milhões de reais. Para quebra do contrato, o acordo entre Corinthians e Ipera-Pharma só termina em 2040. Se o Corinthians quiser quebrar esse contrato, a multa é de 180 milhões de reais até setembro, até agosto. A partir de setembro, essa multa passa para 70 milhões de reais. Continua sendo uma baita grana, 70 milhões equivale a 15, 30, 45, 60, a 4 anos e meio do contrato entre Corinthians e Ipera-Pharma, mas diante da possibilidade de um novo parceiro bancar essa multa e subir o valor para, por exemplo, 30, 35 milhões de reais, já seria um baita negócio para o Corinthians e é isso que o Timão busca. Alguém que eleve ou dobre as receitas que o Corinthians tem com a questão dos name rights. Acho justa a pedida, acho justa a demanda e posso assegurar que o grupo que preside o Corinthians está trabalhando firmemente num acordo nesse sentido, tá bom? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Iker Muniain, jogador importante espanhol que atuou pelo Atlético Bilbao e que hoje pertence ao San Lorenzo da Argentina. A imprensa de lá afirma que ele não vai continuar no clube, tem sido oferecido para times brasileiros. A pergunta que eu deixo, esse meia atacante, baixinho, de muita técnica e qualidade, caberia no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário e responda a pergunta, tá bom? Hora de falar sobre o Corinthians, que tem até o dia 11 de agosto para arranjar 33 milhões e 800 mil reais, sob o risco de ficar impedido de contratar atletas. Essa foi uma decisão da Corte Arbitral do Esporte, que atua como uma espécie de segunda instância para casos decididos pela FIFA. A questão envolve a dívida do Corinthians com o Santos Laguna pela compra de Félix Torres. Essa cobrança do Santos Laguna é de 6 milhões e 100 mil dólares, que se transformaram em quase 34 milhões de reais. O Corinthians havia comprado o jogador e não fez os pagamentos. Santos Laguna levou o caso à FIFA e em fevereiro desse ano a FIFA decidiu a favor do Santos Laguna. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e também foi derrotado. Agora existe esse período de alguns dias, são 5 dias, para que o Corinthians consiga o pagamento. Caso contrário, o Timão será proibido, punido com o transfer ban, que o impede de registrar atletas, e aqui vem a preocupação. O Corinthians hoje precisa de contratações. Há uma promessa feita ao Dorival de 4 atletas sendo contratados. Se esse transfer ban acontecer, o Corinthians vai ficar impedido de registrar jogadores, o que seria bastante prejudicial para o segundo semestre. Nicola, qual é a chance de o Corinthians conseguir 34 milhões de reais em 5 dias? Ela é muito pequena, para não dizer zero. O Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras e tem conseguido a duras penas pagamentos dos salários, dos direitos de imagem e também de premiações com seus jogadores.
Só para você entender, o Corinthians devia ao Memphis Depay cerca de 5 milhões e 200 mil reais pelo prêmio do título do Campeonato Paulista. Essa grana vai ser quitada em 3 parcelas, a primeira já foi e restam outras 2. Enfim, a ideia agora vai ser buscar alternativas e novas fontes de receitas para que o Corinthians arranje esse dinheiro e fique livre desse transfer ban. Só para completar sobre o Timão, registrar que o Corinthians quer trocar o árbitro de vídeo do clássico contra o Palmeiras. Nessa segunda-feira foi divulgado o trio de arbitragem, além da equipe do VAR. O Caio Max foi escolhido para cuidar do VAR. O Corinthians alega que ele já ofendeu o Timão em uma transmissão da Twitch no ano passado. Na oportunidade, o Caio Max escreveu, abre aspas, Timão tem que F3 pontinhos, não vou falar o palavrão, até porque vocês não precisam disso, certo? A última do Corinthians, contrato de Matheus Bidu foi renovado até 2027. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Agora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas advertiu o Corinthians pelo atraso no pagamento dos credores. Vale a lembrança de que no início do ano a CNRD garantiu um enorme acordo para o Corinthians com todos aqueles que cobravam na Câmara dívidas do Timão. Esse acordo é extremamente vantajoso ao Corinthians e permite ao clube pagar em 6 anos, sem juros e correção e com parcelas trimestrais, esse valor acordado, cifras bastante altas. Pois bem, o prazo para a primeira parcela vencia no dia 17 de julho. O Corinthians acabou entendendo que daria para pagar até o dia 22 de julho, data em que precisaria apresentar os boletos para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Posso assegurar para vocês que o Corinthians pagou a todo mundo, mas teve gente recebendo entre os dias 23, 24, 25 e até 28 de julho. Conversei com 2 dos credores do Corinthians que receberam essa grana somente no dia 28. E saiu nessa sexta-feira a advertência da Câmara Nacional de Resolução e Disputas ao Corinthians por conta do atraso no pagamento da primeira parcela. Tudo foi pago, mas fora do prazo. E a partir de agora, se reincidir no atraso a partir da segunda parcela, o Corinthians não sofre mais advertência e sim o transfer ban, aquela punição que o impede de contratar jogadores. A sorte do Corinthians, nesse caso, é de que a próxima parcela só vence em 3 meses, pouco mais de tempo para que o Corinthians consiga recuperar suas finanças. Só para completar em relação ao Timão, o Corinthians quitou integralmente a parcela que devia ao Flamengo pela compra de Mateuzinho, jogador comprado no ano passado por 4 milhões de euros. Preciso te contar agora sobre a pesquisa encomendada pela atual diretoria do Corinthians sobre a votação do próximo sábado, que vai definir se Augusto Melo sofre ou não o impeachment. Só para lembrar, 2 meses atrás o Augusto foi excluído da presidência do clube pelo Conselho Deliberativo, mas essa decisão precisa ser ratificada pelos sócios. Até por isso há essa convocação para o próximo sábado. A pesquisa encomendada pela atual diretoria foi feita com os sócios do clube, aqueles que vão votar. É óbvio que uma quantidade nessa pesquisa é muito menor do que a quantidade de sócios que estão aptos para votar no próximo sábado. E aí o que eu ouvi de uma pessoa da atual diretoria é de que apenas 25% dos entrevistados demonstraram a intenção de votar para a permanência do Augusto Melo. Dessa maneira, se o resultado se confirmar, o Augusto sofre um impeachment e é excluído de vez da presidência alvinegra. Para se salvar, o Augusto precisa de 50% mais 1 dos votos no próximo sábado. Por conta de todos os últimos episódios, dá para imaginar que a chance de Augusto é pequena. Confesso que até me surpreendi com esses 25% da pesquisa encomendada pela atual administração. Essa pessoa do Corinthians com quem conversava e que me passou esses números afirmou que existe um contingente disposto a votar no Augusto, até porque ele empregou muitas pessoas na sua administração, conselheiros, sócios, além de uma série de outras benfeitorias, como a redução das mensalidades e um preço muito pequeno para a entrada de novos sócios. Tudo isso pode acabar tendo uma interferência, mas a julgar pelo caso Vaidbet, em que ele foi condenado. Primeiro, foi condenado não, ele foi indiciado pela polícia e pelo Ministério Público, e a Justiça o tornou réu por conta de lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Vou ficar muito surpreso se o Augusto conseguir escapar do impeachment. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.